Graça e paz, igreja. Aqui estamos em mais um estudo da Palavra de Deus, mais um capítulo, mais ensinamentos que Deus quer nos passar. Meu desejo é que, como igreja, possamos atentar ao que Ele quer nos dizer, mas principalmente aplicar. Mas antes de começarmos, vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de desfrutarmos da Tua rica palavra, Senhor. Que Tu me dê sabedoria para falar tudo aquilo que Tu queres, Senhor. Que Tu dê sabedoria ao Teu povo, Senhor, para entender, reter, Senhor, no seu coração, na sua mente, mas principalmente aplicar. Que possamos fazer isso, Senhor, como indivíduos, mas principalmente como igreja, Senhor, como corpo de Cristo. Que a glória ela seja dada somente ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aqui estamos agora no capítulo 3. Estamos avançando bastante no estudo da carta aos Filipenses. Bom, é somente o versículo 1, então vamos lê-lo. E assim nos diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo aqui, ele começa com quanto ao mais. Lembremos que essa é uma carta escrita sem pausas. Os capítulos e os blocos são postos bem depois, aqui no fechamento da Bíblia. Então, esse quanto ao mais é Paulo se referindo a tudo que vimos anteriormente, como a cooperação dos filipenses no Evangelho, a situação de Paulo, que contribuía para o Evangelho, a unidade cristã na luta, a humilhação e o exemplo de Cristo, o desenvolvimento da salvação. E quando ele falou, que foi o último bloco, o último estudo, sobre Timóteo e Epafrodito. Bom, ele diz, quanto ao mais, e continuando, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, essas poucas palavras, há muitas coisas por trás dela que nós podemos dizer. Uma coisa para relembrar é que Paulo estava preso. Paulo, preso, estava dizendo, alegrai-vos no Senhor, para uma igreja que podia ser presa por conta do mesmo evangelho. Aqui, se Paulo somente dissesse alegrai-vos, até para nós ficaria um pouco estranho, porque como se alegrar numa situação como essa? Mas Paulo diz alegrai-vos no Senhor. E nós vamos ver por que isso é diferente, um pouco mais para frente. Mas o interessante é que esse alegrai-vos no Senhor, nós podemos conectar tanto com o que já vimos, com o que ainda vamos ver. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 29, Paulo fala, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ou seja, alegrai-vos no Senhor, porque vocês vão ter a honra de padecer por ele, mas também alegrai-vos no Senhor, capítulo 4, versículo 13, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Paulo não era uma alegria circunstancial, ia depender do que ele estava passando, mas sim do que ele tinha em Deus, e isso nós vamos falar mais para frente. A alegria de Paulo era uma alegria eterna, sem o Evangelho, sem a tristeza que ele estava enfrentando, mas sem o Evangelho, sem a alegria no Senhor. Paulo, como qualquer ser humano, teria duas opções. Ou ele teria a alegria mundana, ou a alegria eterna que ele demonstra para a gente. Então, ele fala isso, mas também continua aqui no finalzinho do versículo 1, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Ou seja, aqui Paulo está falando sobre o reensino, o reforço da doutrinação. Ele está se referindo aqui a tudo que ele já falou com os filipenses na carta, que ele já deve ter falado quando foi pregar para eles, e tudo que ele ia falar depois. A carta é um reensino, é um reforço. Acho que o próprio Paulo fala que é segurança, que é essencial. É sempre bom relembrar daquilo que nós já sabemos. Bom, igreja, um versículo pequeno, acho que nós vamos ver que nós vamos conseguir aprender muito com ele. Então, vamos partir para as aplicações. A primeira que nós podemos aprender com isso é ou nos alegramos no Senhor ou no mundo. Qual é o sentido? Ou eu me alegro na circunstância em que eu estou, se eu estou enfermo, passando dificuldades financeiras ou dificuldades em qualquer área da minha vida, eu fico triste.
Se eu estou bem financeiramente, bem de saúde, sem nenhum problema, eu estou feliz. Essa é a alegria do mundo. Mas não era essa a alegria que Paulo demonstrava e que queria que os filipenses tivessem. E qual a alegria? É a alegria no Senhor. Mas o que significa se alegrar no Senhor? Se alegrar no Senhor significa se alegrar naquilo que temos. E calma, parece até contraditório. Mas o que é que nós, cristãos, servos de Cristo, temos? Nós temos o Senhor. Nós temos aquilo que já nos foi dado, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. Por conta de Cristo, o véu do templo foi rasgado. Então agora nós temos conexão com Deus. Nós podemos conversar com Ele abertamente. Tanto no nosso quarto fechado, como na rua ou em qualquer outro lugar. Nós podemos conversar, nós podemos nos conectar com o Senhor. Esse é o primeiro. É a alegria que depende do que temos. Nós temos Deus. E também do que Deus preparou para nós, que é o céu. Então, nós temos a alegria aqui, que é Deus, se conectar com Ele, mas também o que virá. E a alegria no Senhor também é a alegria nele, porque a própria palavra dele diz. Alegria no devocional, no buscar a Ele, no seu íntimo, ter um relacionamento com Deus, se alegrar por estudar a palavra dele, se alegrar por orar, se alegrar por louvá-lo, se alegrar por congregar com os irmãos, se alegrar de buscar ao nosso Senhor. Isso é o que Paulo está falando, alegrai-vos no Senhor. Se alegre porque temos Deus, mesmo passando por dificuldades, mesmo enfermos, mesmo com situações financeiras, mesmo tentando olhar para o futuro e não conseguindo ver coisas boas. Alegrai-vos porque temos a Deus. Alegrai-vos mesmo nessa situação, porque além de termos a Deus, conexão com Ele, Ele nos prometeu uma morada eterna a todos aqueles que perseverassem. E a alegria nele, alegrar e buscar a Deus, sozinho e com os nossos irmãos. Primeira aplicação, ou nos alegramos no Senhor, ou no mundo. A segunda aplicação que nós podemos trazer é: se não nos alegramos em Deus, não podemos dizer para os outros se alegrarem. Qual é o nosso propósito, igreja? Que nós tanto temos repetido em cada estudo e falado. É pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Pregar a palavra. Mas como nós vamos pregar se aquilo que não pregamos para nós é verdade? Por exemplo, como eu posso chegar para você e dizer: alegre-se no Senhor, se eu não estou alegre no Senhor? Como dizer para você: encontre em Jesus o amparo necessário, se eu não encontro o amparo necessário em Jesus? Paulo está dizendo para os filipenses: alegrai-vos no Senhor, porque eu me alegro. Eu estou preso, estou em cadeia, estou padecendo por Cristo, mas eu me alegro nele. O falar, igreja, o pregar é muito bom, mas o testemunho é melhor. Nós temos que falar e os outros têm que ver que nós estamos cumprindo aquilo que nós estamos falando. Se eu disser para você: se alegre no Senhor, e você vê: eu estou padecendo, mas estou alegre no Senhor, você vai se alegrar. Porque se eu sou humano e por conta de Deus eu consegui me alegrar nele, mesmo em situações difíceis, você vai saber que consegue. Muitas vezes, pregar com o nosso testemunho, pregar com as nossas ações, é até melhor que pregarmos com a nossa palavra. Mas um complementa o outro. Como vão saber quem nós somos se não falarmos? E como vão saber o que nós temos que fazer se nós não fazermos? Então, se não nos alegramos em Deus, não podemos dizer para os outros se alegrarem. E a terceira aplicação, vale a pena reforçar. Paulo estava dizendo que era segurança para os filipenses escrever o que ele já tinha dito, o que ele já tinha escrito e também o que ele ainda ia escrever. O reforço da doutrinação, como foi falado. E o que nós podemos trazer para nós é o devocional. Aqueles que têm um tempo maior de igreja, um tempo maior de caminhada como um cristão,
já devem ter lido, e eu espero, se leem a Bíblia constantemente, a Bíblia mais de uma vez, está na terceira vez, nós vamos passar por textos que nós já lemos várias e várias vezes. Muitas vezes, vamos tirar daquele texto, daqueles versículos, daquele capítulo, algo que nós já sabemos, ou outras vezes, algo que não sabemos, porque Deus fala conosco, com a mesma história que já sabemos de maneira diferente. Mas e se Ele falar a mesma coisa que já sabemos? Não é ruim, igreja. Nós precisamos relembrar aquilo que já sabemos. Quando relembramos, isso fica mais fresco na nossa mente e assim conseguimos refletir mais. Então, o devocional, que é importante tanto para estarmos intimamente ligados com Deus, buscando a Ele, como relembrar aquilo que já sabemos e podemos adicionar ou aprendermos mais com o nosso Deus. E a outra coisa são os cultos. Os cultos. Na última pregação de quinta-feira, no culto de oração, no último culto de setembro, a nossa irmã Jane, quando ela foi falar das aplicações, ela falou que aquilo era só para que a gente relembrasse aquilo que nós já sabemos. E nós conseguimos relembrar, porque é bom, igreja. Às vezes, o pregador, a pregadora, prega em um capítulo, em um versículo, em uma história que conhecemos bastante. Muitas vezes, aquela história traz aplicações que nós nunca pensamos que poderia sair dali. Mas muitas vezes traz aplicações que nós sabemos. E não há problema em nenhum dos dois. Aprender algo novo ou o reforço da doutrinação. Nós, seres humanos, temos o problema de nos esquecermos fácil demais daquilo que nós estamos conectados, igreja. Então, relembrar, mesmo que já saibamos, é bom, é melhor, é bom, porque vamos relembrar, vamos repensar e vamos manter isso na nossa mente, o motivo da nossa fé, o motivo da nossa fé. Então, relembrando as 3 aplicações que nós tivemos, ou nos alegramos no Senhor, ou no mundo, igreja, ou nós nos alegramos na situação em que estamos, no que estamos passando, ou no que temos. E o que nós, igrejas, servos de Cristo, temos o Senhor. Mas a segunda, se não nos alegramos em Deus, não podemos dizer para os outros se alegrarem. Como dizer para o outro algo que eu não consigo viver. Por isso, que além de pregarmos com as nossas palavras, nós temos que pregar aquilo que vivemos. Nós precisamos ser testemunhas. Um testemunho nosso pode mudar a vida de pessoas. Lembro que o pastor falou, quando estávamos estudando as epístolas ali, as cartas de Pedro, que nós podemos converter ou desconverter alguém. Então, nosso testemunho é importante. E a terceira que nós aprendemos é que vale a pena reforçar. O reforço da doutrinação é importante, é essencial. Tanto aquilo que nós já sabemos, como aquilo que nós vamos buscar por nós mesmos no nosso devocional. É importante, igreja. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. E se alegrar no Senhor é essencial. Lembra uma das aplicações que o nosso irmão Gabriel trouxe no estudo passado? Nós vamos ter tristeza. Mas o próprio Paulo, e nós sabemos, porque estudamos e vimos isso, que ele estava triste. Mas ele diz, alegrai-vos no Senhor, mesmo estando triste. E para fazermos o nosso propósito, que é pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela se alegrar no que temos, no que vamos ter. E em Deus é necessário, igreja, é necessário para que não venhamos demonstrar aquilo, para que não venhamos pregar somente com a nossa boca, mas também com o poder do Espírito Santo, buscando o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, igreja? Oremos. Pai, aqui estamos finalizando mais um estudo, Senhor. O que nós pedimos é para que Tu traga essa palavra, Senhor. Traga essa palavra, inculque, Senhor, ela, nossa mente, no nosso coração, Senhor, mas principalmente que venhamos aplicar, tanto eu como os irmãos que estão escutando, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos te adorar e Tu sabes, Senhor, se isso é de fato real. Encontre em nós, Senhor, corações dispostos, Senhor, para aprender mais de Ti e também para poder pôr em prática aquilo que Tu tem nos ensinado.
principalmente sobre pregar a Tua palavra, Senhor. Que possamos ser Teus ministros, Senhor, Teus atalaias, onde quer que estejamos, Pai. E que a glória seja dada somente ao Teu santo nome, Senhor. E é assim que te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que Deus nos abençoe e aplique Sua palavra nas nossas vidas.